Olá, eu sou Pedro Salerno, bem-vindos ao nosso canal e hoje a gente vai falar sobre fator de impacto. Então você que já escreveu um artigo, já trabalha com produção científica, com certeza você já se deparou com um número lá no jornal, na revista que você foi publicar. E a gente vai explicar hoje três coisas: como se calcula, por que surgiu e quais são os problemas de você utilizar somente fator de impacto. Então vamos começar pelo que surgiu. Então a gente tem, por exemplo, uma situação em que eu tenho o meu artigo científico e eu identifico duas revistas que teriam um escopo parecido e aceitariam, no caso, a minha submissão. Como é que eu escolho qual seria a melhor revista para o meu artigo? Qual seria a revista que meu artigo receberia a maior atenção, que ele fosse mais citado? Então aí surge esse problema. Então, com base nesse problema, tentaram desenvolver um método objetivo, um critério objetivo para você fazer uma comparação entre possíveis jornais. Então, surge daí o fator de impacto. E aí, como é que esse fator de impacto ele é calculado? Então, o fator de impacto de um determinado jornal, de uma determinada revista, nada mais é do que uma divisão. Divisão entre, como o numerador seria o número de citações que os artigos dos últimos 2 anos receberam no ano vigente. Vamos dar um exemplo para ficar um pouquinho mais concreto. Se eu tenho uma revista e eu estou calculando o fator de impacto de 2024, então o nosso numerador vai ser o número de citações em 2024, com um denominador que seria todas as publicações, todos os artigos publicados entre 2022 e 2023. Então, a gente com isso sabe que o valor, né, do fator de impacto calculado para 2024 só pode ser calculado em 2025, porque a gente precisa terminar 2024, e ele vai levar em consideração os artigos publicados nos 2 anos anteriores ao ano que a gente está calculando o fator de impacto. Então, mais ou menos é assim que se calcula esse fator de impacto. Ele vai representar mais ou menos a média de citações que um artigo publicado naquela revista recebeu. E a gente chega na nossa terceira parte, que é fazer a contextualização do porquê utilizar somente esse fator de impacto como medida de prestígio, como medida de qualidade, é um pouco falho. Então a gente tem várias situações para a gente exemplificar isso. Primeiro, ele é muito sensível a você ter fatores que possam insuflar o valor deles. Então a gente tem um exemplo clássico aqui, entre 2008 e 2009, a gente teve um evento em que um determinado artigo recebeu mais de 6.600 citações, em uma revista que anteriormente tinha um fator de impacto de 2, e aí simplesmente, naquela revista que era menor, o fator de impacto do ano seguinte dela foi para um número muito maior do que ela era antes, passou de 40, se eu não me engano, e passou inclusive o fator de impacto da revista Nature em 2009 também. E com um simples artigo que foi super publicado, a gente tem uma revista com um fator de impacto maior do que a outra revista, que teoricamente é extremamente tradicional e tende a ser a mais buscada para você publicar seus artigos, dependendo da sua área, claro. Então, você vê a força de uma simples outlier para você mudar o fator de impacto de uma revista inteira. Então, se você não conhece, por exemplo, das revistas, as histórias, de toda a outra parte que compõe o prestígio de um determinado jornal, e você fosse julgar apenas pelo fator de impacto, você poderia considerar essa revista menor, mais importante do que a outra que a gente mencionou, a Nature, e que não é verdade. Então esse é um problema. Outro problema é que existe uma mudança de comportamento das revistas para tentar aumentar seu fator de impacto. Então, se uma medida de prestígio é o fator de impacto, então eu vou tentar fazer tudo para que meu fator de impacto cresça. E existem estratégias que já foram comprovadamente associadas a aumentar o seu fator de impacto. Por exemplo, uma revista que tende a focar em artigos de revisão. Então, artigos de revisão ele tende a ser muito citado, mais citado do que um trabalho original clínico. Então, uma revista que quer aumentar seu fator de impacto, ela pode liberar um monte de revisão sistemática, por exemplo, de muitas vezes a qualidades duvidosas, e o fator de impacto dela ela pode crescer e se tornar relevante. Então esse é um fator utilizado, por exemplo, para insuflar fatores de impacto. Mas existem muitos outros problemas associados. Problemas como esse. Assumir que um artigo publicado numa revista que tem um fator de impacto maior necessariamente é um artigo melhor. Então, se eu tenho um artigo que foi publicado numa revista de fator de impacto
3. Esse artigo não necessariamente é de pior qualidade do que o artigo publicado numa revista de fator de impacto 10. E também, não necessariamente, ele vai receber menos citações do que aquele artigo publicado numa revista que tem um fator de impacto maior. Porque a gente viu, apesar de tentar representar a média, você sabe que não é uma distribuição normal gaussiana de número de citações numa revista. Geralmente é muito desequilibrado. Então uma menor parte dos artigos vão receber a maior parte das citações, enquanto que a maioria dos artigos vão receber um número muito abaixo daquele fator de impacto ali. Então são problemas também a serem pensados. Então, se você tem um artigo, você ainda está num grande dilema, porque a gente acabou de conversar de todas as formas como o fator de impacto ele é falho. Mas, infelizmente, não temos ainda uma solução melhor para esse problema. Então, continua sendo uma ferramenta muito utilizada, principalmente porque a perspectiva de fora ainda é de que um artigo publicado numa revista maior, mais prestigiosa, com um fator de impacto maior, é um artigo melhor. Então, institucionalmente, o seu trabalho, se você é um pesquisador ligado à universidade, ele vai ser mais valorizado se as suas revistas tiverem um fator de impacto maior, se os seus artigos forem publicados em revistas que têm um fator de impacto maior. Então, até que surja uma medida melhor, estamos ainda fadados a utilizar o fator de impacto e é, infelizmente ou felizmente, recomendado que você busque revistas que tenham um fator de impacto elevado para as suas publicações. Nem todas as suas publicações vão acabar caindo em revistas que têm valores altíssimos de fator de impacto, mas, de modo geral, você tem que almejar essas revistas, porque de um jeito ou de outro elas continuam sendo mais prestigiosas. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, é um vídeo um pouquinho diferente, a gente falando de fator de impacto. São questões mais subjetivas, então não existe certo ou errado, eu trouxe apenas exemplos, apenas questões, opiniões. Se você tem uma opinião divergente, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer conversar com você. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.